Muito bem. Hoje nós vamos falar a respeito de jejum. Por mais que você que faz parte aqui do trilho do crescimento, você já tenha um bom conhecimento a respeito desse assunto, mas eu acho que sempre é importante, porque de repente, em algum momento, alguma dúvida, algo que você não entendeu muito bem, seja importante você recordar novamente, né? Então, saber do assunto é uma coisa, praticar o assunto é outra história. Então, isso cabe a cada um. Nós, como pastor, eu tenho a obrigação de ensinar. Eu tenho a obrigação de passar para você as bases bíblicas e a orientação daquilo que é importante na palavra de Deus. Agora, praticar depende de cada um. Cada um faz a sua interpretação, se vai praticar aquilo ou não. Que é bíblico e que é importante para a nossa vida, isso é muito claro, ninguém pode questionar. Mas a prática dele depende de cada um. Então, nesse treinamento, nós queremos passar algumas orientações e até de repente tirar algum tipo de dúvida com relação à prática do jejum, para que você pratique ele de forma correta, porque às vezes as pessoas acabam, por falta de conhecimento, fazendo da forma errada, e se fizer errado, aí não vai ter efeito, não vai ter resultado. Então nós queremos que você tenha resultado. Bom, vamos para o primeiro texto, é o Salmo 35, 13, que diz assim, o salmista escrevendo, o salmista Davi: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Amém? Primeira coisa que é importante a gente destacar nesta noite, que a oração sozinha, o jejum sozinho nunca vai ter efeito na vida de uma pessoa. É um casal, é o jejum e a oração. Amém? O cristão, o crente que quer ter resultado espiritual de verdade na sua vida, ele precisa praticar os dois, precisa orar e precisa jejuar. A oração é que, na verdade, ela detém o poder. Que é a oração que nós determinamos, é que a oração que nós dependemos, são as palavras que saem da nossa boca, é que tem a autoridade. Amém? Mas aonde que entra o jejum nessa história? O ser humano, ele é formado de três partes. Nós somos espírito, alma e corpo. Amém? A gente costuma normalmente dizer no sentido contrário, mas o correto é isso: espírito, alma e corpo, né? Ou, como você entende melhor de repente, corpo, alma e espírito. Amém? O corpo é a matéria, é a parte física, é o que nós enxergamos, é o que nós tocamos, é o que nós sentimos. A alma é a nossa mente, é o nosso sentimento, é as nossas emoções, é onde está armazenado a nossa inteligência. E o espírito está ligado à nossa consciência. Então são as três partes. A alma, ela está ligada diretamente ao corpo e ao mesmo tempo ligada ao espírito. O espírito, ele não está ligado ao corpo. O espírito está ligado à alma do ser humano. Mas a alma do ser humano está ligada ao corpo. Por exemplo, você dá uma martelada num dedo, quem que sente? É a tua alma. Teu espírito sente? Não sente. Teu espírito não sente, mas a tua alma sente, porque você sente dor. Você pode ver que a tua alma reage diante da dor. Reage com raiva, às vezes com indignação, é a tua alma. Você pode ver que quando acontece alguma coisa, vou continuar nesse exemplo. Você dá uma martelada no dedo, doeu, fisicamente doeu. Mas quem é que fica com raiva? É a tua alma. Você fica com raiva, você fica indignado, você fica contrariado com a situação.
Só que você que é cristão e tem uma vida espiritual, no primeiro momento dá vontade de quê? Dá vontade de esbravejar, dá vontade de falar palavrão, dá vontade de xingar, dá fazer um monte de coisa. Mas ao mesmo tempo que a tua alma está indignada, parece que lá no fundinho dela tem uma vozinha dizendo assim: olha, você é cristão, você é crente, crente não fala palavrão, não perca o controle, fique firme. O que é isso? É o nosso espírito. É o nosso espírito. É esse que nós alimentamos quando nós oramos, quando nós ouvimos a palavra, quando nós buscamos de Deus. É esse que nós alimentamos. Amém? Então vamos lá. Por que o salmista, ele diz assim: eu afligia a minha alma com jejum? Se o jejum ele atinge diretamente o corpo físico. Por quê? Porque quando nós jejuamos, nós atingimos o nosso corpo físico violentamente. O jejum é uma coisa forte. O jejum é uma coisa agressiva no corpo humano. Porque você corta do corpo humano, você tira do corpo humano aquilo que gera o sustento dele, a manutenção dele, mas gera também o prazer do corpo. Você pode ver que quando você come uma coisa que você gosta, que faz muito tempo que você não comeu, não é, o teu corpo precisa apenas do nutriente, mas você tem uma sensação de satisfação. Meu Deus, que gostoso! É por causa dessa ligação do corpo com a alma. Então a tua alma está tendo prazer naquilo que está acontecendo com o corpo. Ao contrário também, quando você jejua, você, de uma forma violenta, você tira do corpo este alimento e tira da alma essa satisfação. E aí como é que o corpo reage? O corpo reage porque está faltando aquele nutriente, está faltando aquele alimento. O nosso corpo físico, ele tem uma capacidade de interpretar rotina, né? Ele consegue interpretar rotina. Se toma café todo dia às 7 da manhã, amanhã almoça ao meio-dia. Depois de um certo tempo fazendo isso, o teu organismo ele se adapta a isso. E quando não vem o café da manhã ao meio-dia, das 7 da manhã, e não vem o almoço ao meio-dia, esse corpo ele vai passar uma informação de necessidade, de falta dele, e vai tocar na alma. Então a alma vai começar a ficar aflita. É o contrário, em vez de ter o prazer do alimento, está aflita pela falta. Então olha só, preste bem atenção. Vamos ver o slide seguinte, que diz assim, ó: quando nós jejuamos, nós sujeitamos o nosso corpo, eu botei só o corpo aqui, mas deveria ter botado o corpo e a alma ao espírito. Por quê? Porque o nosso espírito ele não precisa de comida. O nosso espírito não precisa de um pudim gostoso, não precisa de um pote de sorvete, não precisa de um churrasco. O nosso espírito não precisa. O que o nosso espírito precisa? O nosso espírito precisa de um alimento espiritual. Então vamos lá, assim para esclarecer bem para vocês. Se você não alimentar o corpo físico durante muito tempo, o que acontece com ele? O que acontece com o corpo físico se você não alimentar ele durante muito tempo? Hã? Gente, o que acontece? Morre. Morre, não é só emagrecer, morre. Ficar muito tempo sem comer, morre. E se não alimentar o espírito durante muito tempo, o que acontece? Morre também. É por isso que às vezes a posição de pastor, ela parece assim muito, em alguns momentos parece muito autoritário, né? Porque o pastor fica cobrando: irmão, tem que vir na igreja, irmão. Meu irmão, não falta no trigo. O irmão participa com nós dessa atividade. Vamos jejuar, vamos orar, irmão. A gente fica incentivando, motivando os irmãos a isso. Por quê? Porque a gente não quer que a pessoa deixe de se alimentar espiritualmente e morra espiritualmente. Então, olha só. Gálatas 5,17 diz assim, ó. Preste bem atenção. Porque a carne, ela milita contra o espírito.
Quando a Bíblia usa esse termo para chamar o nosso corpo de carne, ele não se refere apenas ao corpo. Ele está se referindo ao corpo e à ligação que ele tem com a alma, aos dois. E está dizendo o quê? Está dizendo, aí chama o corpo e a alma de carne. E diz assim, a carne milita contra o espírito. Essa guerra, irmãos, está aí, dentro de você. Essa guerra é uma batalha que existe dentro de você. O teu corpo e a tua alma, eles fazem o quê? Eles militam, eles lutam contra o espírito. Então, aquela vontade de fazer o que é errado, aquela vontade de fazer aquilo que não agrada a Deus, está ali constantemente. Aquela vontade de ir contra o que a Bíblia ensina, né? A gente prega uma mensagem, uma palavra, a gente ensina algo para os irmãos, e aí o irmão começa a ser tentado pela carne de não fazer. E o corpo fica mandando informação para a alma, e a alma também, por si própria, fica interpretando, dizendo assim, não, mas não é bem assim, mas eu acho que tem que ser diferente, eu tenho um pensamento diferente, fica tentando contrariar, está lutando, mas lá no fundinho, como eu falei antes, aquela vozinha na consciência, que é o teu espírito, está dizendo assim, mas e se fizer assim, não é melhor? Então é aí que entra o jejum. Quando nós jejuamos, nós atingimos violentamente o corpo, pela abstinência ao alimento. O corpo manda uma mensagem para a alma e a alma fica entristecida. A alma fica entristecida. Fala a verdade. A não ser aqueles que fazem aquele jejumzinho por meia boca, né? Aí não sabem do que nós estamos falando. Mas aqueles que já experimentaram o jejum de verdade, quando a gente jejua de verdade mesmo, tem alguns momentos que a alma, ela se entristece. Porque ela olha para o alimento e diz assim, não posso comer. Não devo comer. Estou em consagração. Mas o corpo está mandando. Aí o corpo olha, né? Você olha para o alimento, o olho enxerga, manda informação para o cérebro, o teu organismo reage, o estômago já começa a reclamar, e a informação para a alma dizendo assim, mas que besteira você está fazendo, jejuando? Será que tem tanta importância? Será que vale a pena? Será que isso vai mudar alguma coisa? É uma briga, Então, aí o teu espírito, que você está preparado, você está espiritualmente, você é uma pessoa de fé, você é determinado, você já aprendeu a andar com Jesus, você diz assim, o teu espírito diz assim, é difícil, é triste em algum momento, mas é necessário e eu não vou abrir mão. O que acontece? O teu espírito está afligindo a alma, está humilhando ela. Está humilhando o teu corpo e humilhando a tua alma. Sabe o que está fazendo? O teu espírito está dizendo assim, quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Amém? Dá para entender isso, irmãos? Amém? Aí o que acontece? Quando você vai orar, você está aí na consagração forte, jejuando, de verdade. Quando você vai orar, quem é que ora, irmãos? A gente não ora só com o Espírito. Mas o momento da oração é o momento em que o Espírito, o nosso Espírito, ele toma conta da situação. Ele toma conta. E o nosso contato com o Espírito Santo é através do nosso Espírito, não é através da nossa alma. É por isso, deixa eu dar uma notícia para você. É por isso que quando você está lá, em oração, orando com o corpo e com a alma, sinto te informar, o Espírito não está ouvindo. Não está. Você tem que orar com o teu Espírito. Você não tem que orar com o teu corpo e com a tua alma. Quer ver um exemplo de orar com o corpo e com a alma? Você está passando por uma luta e um problema. Pastor, eu não devo falar disso aí? Isso deve falar sim. Do problema que está passando, você deve falar em oração sim. Mas o problema é o seguinte, como que você está falando? Você está falando com a alma ou você está falando com o espírito? Quer ver? Vamos dar os dois exemplos. Vamos pegar um problema aí bem grave. Tá? Um problema bem grave. Digamos que você está enfrentando uma doença grave. Fez um exame diagnóstico, doença grave.
Aí você vai orar, calma. Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou tão novo para morrer. Senhor, é difícil enfrentar essa doença, é difícil enfrentar essa enfermidade. Se for da tua vontade, Senhor, o Senhor me cura. Se for da tua vontade, o Senhor faz um milagre. Aí chora, se ajoelha e chora. Está orando calma. Como é que ora com o Espírito? Você dobra o teu joelho e você vai orar nesse assunto. Você vai dizer assim: Senhor, estou enfrentando talvez um dos maiores desafios da minha vida, mas quero que o Senhor saiba que isso não vai abalar a minha fé. Eu sei que o Senhor tem poder para curar. Se for da tua vontade, o Senhor vai me curar. Mas se não me curar, saiba, Senhor, que isso não vai mudar a minha convicção. Aleluia. E daí para frente, meu irmão, você pode lutar contra a enfermidade, repreender ela, seja qualquer situação. Você está orando com o Espírito. Você está orando com o teu Espírito, não está orando com o corpo. Amém, gente? Dá para entender? Aí é que entra a importância do jejum. Porque você jejuando, você está humilhando o teu corpo, humilhando a tua alma, e o teu Espírito toma conta da situação. Aí você vai orar como convém. Amém, gente? Deu para entender até aqui? Então lá. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha só, é o oposto, irmão. O Espírito pende para cá, e o corpo, que é a carne, que é o corpo e a alma, pende para lá, está puxando para lá. Então você tem que puxar para cá. Por isso que é importante jejum. É importante jejum na nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Vamos para o próximo slide. Salmo 109, 24 diz assim, olha só: de tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Eu acho que o salmista aqui, ele foi extremo na história. Ele foi extremo. E eu sempre digo o seguinte, irmãos: o jejum, ele nunca pode interferir na tua saúde, mas tem que interferir no teu corpo. Tem que interferir. Ai, pastor, eu até gosto de jejuar, mas quando eu jejuo, me dói a cabeça. Dói a minha também. Dói. Pastor, eu até gosto de jejuar, mas às vezes quando eu jejuo, tem um certo momento que eu fico fraco. Eu também fico. Às vezes eu fico fraco e fico sonolento. E às vezes me dá dor de cabeça. E agora ainda apareceu mais uma reação do corpo. Até comentei com o Valdeci hoje de manhã. Não consigo beber água. E olha, esses dias quentes aí é difícil. Sabe que hora eu consigo beber água? Lá pelas 10h30, 11 horas da manhã, que já está perto do horário de eu entregar o jejum. E de tarde consigo beber água. E agora cheguei aqui com muita sede, tomei uns 2 ou 3 copos d'água. Agora, de manhã e de noite, eu não consigo. Se eu beber água, me dá náusea. De manhã, então, nem se fala. Esses dias saí para caminhar, eu vi uma garrafinha de água, para hidratar o corpo, a gente sabe que é necessário, mas foi a pior coisa que eu fiz. Quando eu voltei, tinha tomado a garrafinha de água, voltei para casa com náusea, me dando enjoo. Eu falei, mas enjoo do quê? Se a minha última refeição foi ontem ao meio-dia, enjoo do quê? Da água. Então, o salmista está sendo extremo aqui, certo? Então eu creio assim, o jejum não pode interferir na saúde tua, não pode te prejudicar na saúde, mas tem que interferir no corpo. Você tem que sentir no corpo o efeito. Se o jejum que você está fazendo não está atingindo o teu corpo, é porque não está tendo efeito. Esse jejum, eu não vou dizer que não tem qualidade, mas na minha ótica, para mim não serve. É por isso que eu hoje, claro, vou envelhecer um pouco mais, vai mudar muita coisa no meu organismo. Mas hoje eu não consigo fazer um jejum diferente desse que eu faço. Por isso que às vezes eu prefiro esperar, ficar um tempo sem jejuar e depois fazer uma consagração mais prolongada, porque eu sei que daí vai ter reação no meu organismo.
Eu sei que vai ter reação, eu sei que eu vou sentir o efeito dele. Amém, gente? Então o jejum tem que mexer, o jejum tem que mexer com você. Tem que mexer com o teu corpo, né? Para nós que somos um pouquinho mais gordinhos, tem que perder uns quilinhos. Tem que perder uns quilinhos, senão não está tendo efeito, jejum mais prolongado, né? Agora, cara, cada um tem que administrar. Cada um tem que administrar. Pode passar o outro. Nosso jejum precisa mexer com o nosso organismo. Amém? Vai no próximo ali. Como devo jejuar? Cada um deve conhecer seu organismo e assim traçar a sua meta de jejum. Pode passar o outro. Suba um degrau de cada vez. Irmãos, não tem como eu passar para vocês aqui e dizer, olha, o jejum tem que ser de tantas horas. É você que tem que, de acordo com o teu organismo, porque assim, irmãos, tem gente que não vai conseguir jejuar muito tempo, né? Porque assim, não pode desmaiar. Se desmaiar, daí já vai mexer na saúde mesmo, né? É aquela reação do corpo, mas... Então, cada um tem que saber do seu organismo. Os homens até nem tanto, né? Mas tem algumas mulheres, por exemplo, que não tem como jejuar 24 horas. Não vai conseguir. São pessoas que têm uma imunidade muito baixa, pessoas que têm algum outro tipo de dificuldade que não vai conseguir jejuar. Então, cada um tem que administrar o seu organismo, tá? Agora, algumas coisas eu acho que é importante. Não existe, biblicamente, nenhuma referência com relação ao horário para jejuar. Pastor, mas tem que consagrar de noite? Irmãos, o que é o normal da coisa? O que é o normal? O normal é que quando a gente vai dormir, a gente consagra o jejum. Aquele período da noite ali, você não ia comer mesmo. Então aquele período ali você quase nem conta. Não dá para contar. Mas é o nosso normal. É uma coisa, digamos assim, tradição de crente. É marcar o jejum para começar de noite quando vai dormir. Consagra o jejum e estabelece. Tá, mas eu preciso estabelecer até que hora eu vou jejuar? A Bíblia não fala especificamente que você tem que estabelecer. Mas a experiência nos ensina muita coisa. Por que eu devo estabelecer um horário para o jejum? Porque se eu não estabelecer um horário, eu deixo uma margem muito grande para o meu corpo mandar no espírito. Digamos, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que você é daqueles que jejuam assim. Eu já conheci várias pessoas assim. Alguns até me questionaram. Não, pastor, eu sou assim. Eu marco o jejum e outro dia eu vou até onde dá. Tudo bem, cada um sabe de si. Mas vamos lá. Pessoa consagrou o jejum à noite e disse assim, vou jejuar amanhã. E foi, passou o café da manhã, beleza e tal. Aí quando chegou meio-dia, ela poderia jejuar até mais tarde um pouco. Mas quando chegou ao meio-dia, o corpo reclamou. Reclamou para a alma. Disse assim, olha, já é meio-dia, hora de comer, não precisa jejuar até mais tarde. Entrega agora o jejum, vai ter validade. Deus não disse que tem que ter hora. O corpo vai reclamar para a alma e a alma vai ficar ali, atazanando, incomodando o espírito. E o espírito dizendo assim, não, mas podia jejuar um pouquinho mais. Mas a alma vai ficar ali. E aí você, como você não tem um horário como referência, você vai dizer, não, mas até aqui tá bom. Já acho que cheguei no meu limite. Então, o que significa o quê? Esse jejum, quem marcou o ponto foi a alma, não foi o espírito. Então, o que a gente faz? A gente marca um horário. Não, eu vou jejuar até meio-dia. Vou jejuar até meio-dia. Aí, quando chega às 11 horas da manhã, a alma começa a dizer, mas olha só aí, saiu um pãozinho quentinho agora, né? Ou foi no mercado, viu um doce, não sei o quê, blá, 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 blá. A alma tentando, o espírito assim, é meio-dia. E pode ter certeza, você pode experimentar. Você marca o horário, em algum momento vai acontecer alguma coisa para ficar te espinhando e fazendo com que você ceda e coma fora do horário que você estabeleceu. É aí que o Espírito se impõe na situação e diz palma assim, cara a boca, nós vamos comer só meio-dia. E ponto final. Aí beleza, você jejuou até meio-dia, você venceu, você fez isso uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. O Espírito está dizendo o quê? Eu posso.
Aí chega o quê? Chega a hora de subir um degrau a mais. Vou jejuar até 1h da tarde. Depois, até as 2, até as 3. Você vai experimentando o teu organismo, como que ele reage diante disso. Foi assim que eu comecei lá atrás, irmãos. O meu primeiro jejum de verdade foi até meio-dia. E fiquei jejuando um bom tempo até meio-dia. Porque eu não sabia se eu ia conseguir jejuar mais. Aí um dia eu falei, pai, mas eu consigo ficar até meio-dia. Eu vou ficar até 1h da tarde, então. Aí eu fiz até 1h da tarde, consegui. Não, se eu consigo ficar até 1h da tarde, aí eu dei um salto maior. Eu fui até as 3 da tarde. Se eu conseguir até 1h da tarde, vou até as 3. Fui até as 3 da tarde, consegui. Aí fiquei um tempo jejuando até as 3. Irmãos, tudo isso ninguém me ensinou, não. Você acha que alguém me ensinou? Um pastor me ensinou? Não, eu comecei. Eu não vou ficar aqui me vangloriando, né? Me exaltando aqui, mas isso é coisa que eu aprendi sozinho. Eu comecei a perceber, dizendo, não, mas para aí, eu jejuei até 1h da tarde, eu acho que eu posso até as 3, vou experimentar até as 3, fui até as 3. Aí jejuei até as 3, aí fiquei jejuando um bom tempo até as 3. Aí eu disse assim, não, vou jejuar até as 6 da tarde. E aí eu fiquei, irmãos, muito tempo jejuando até as 6 da tarde. Bastante tempo até as 6 da tarde. Aí estava tão normal, jejuava até as 6, tranquilo, sem problema nenhum. Aí um dia eu falei assim, mas eu acho que eu vou romper esses 6 da tarde. Eu vou partir para as 20 horas, para as 8 da noite. Aí fiz as 8. E assim por diante, irmãos. Vou curtar a conversa, né? Senão eu vou ficar muito longo o negócio aqui. Amém? Então cada um tem que experimentar. Outro detalhe importante que é bom a gente frisar. Existem outras formas de jejum. Eu respeito elas. Tá? Jejum de televisão é importante. Jejum de rede social é importante. Jejum de chimarrão é importante. Jejum de doce. Tem gente que faz jejum. Vou fazer um jejum, pastor. Jejum de carne. Então durante tantos dias não vou comer carne. Tudo isso eu já fiz, irmãos. Tudo isso eu e a pastora já fizeram. Todo isso a gente já fez. Jejum de televisão, jejum de chimarrão, jejum de carne, tá? E aí tem uns que caem na besteira de fazer o jejum só com líquido. Eu não faço mais. Por que, pastor? Não tem validade? Tem validade. Mas é o pior jejum que eu fiz até hoje na minha vida. Porque daí nós fizemos jejum, né, pastor? Lembra quanto tempo foi, amor? Não me lembro. 25 dias, né? Foi bastante. Nós, tranquilo, 25 dias, acostumados a fazer jejum de 40, de 70 dias, de 90 dias, 24 horas, eu falei, isso aí eu tinha direito. Aí a gente estabeleceu assim, que a gente não ia comer nada sólido, tudo líquido. Chegou uma hora que nós estávamos triturando até pedaço de carne do liquidificador, e aí bebia aquilo, a barriga ficava desse tamanho, e não saciava, gente. Era suco de melancia, era suco não sei do que, batia couve, tudo que imaginava a gente fazia no liquidificador, coava e só bebia. Estava dentro do estabelecido no jejum e não resolvia. Eu não via a hora de acabar. Aí só que eu não sabia por quê. Porque o nosso cérebro ele produz uma enzima para o organismo, que era só liberado no nosso corpo com, eu não lembro quantas mastigações são necessárias, mas são várias. Depois de não sei quantas vezes que você mastigou, o cérebro manda a enzima para o organismo para dizer que o organismo diz assim, estou satisfeito. Então quando você não mastiga, o cérebro não manda. A gente só bebia, o cérebro não mandava. E o organismo dizendo mais. E nós bebendo, a barriga desse tamanho assim, parecia aquela barriga d'água. E olhando para a geladeira o que tinha mais ali para triturar e fazer um líquido para tomar. Então pode fazer. Não tem problema. Eu não faço porque eu vi que para mim não deu resultado, porque daí eu passava o dia todo naquela situação e ficou desagradável. Então eu prefiro fazer o jejum assim, como é o correto mesmo. Então assim, irmãos, eu não tenho nada contra outras práticas de jejum. Pastor, eu fiz um jejum sem carne. Ok, beleza. É o teu propósito? Vai em frente. Não tem problema. Sem carne dá para fazer, tranquilo.
Tem gente que acha que não consegue ficar sem carne. Consegue sim, dá para fazer tranquilo. Só que é claro, você vai dar uma pesquisada com o e-mail e ver que tipo de alimentos você tem que comer para substituir a falta ali da carne. Mas é tranquilo, é fácil de fazer, não tem problema. Só que eu tenho um pensamento com relação a isso. Quem pratica esse tipo de jejum, ele serve como um jejum alternativo, mas não substitui o jejum bíblico. O que é jejum bíblico? Abstinência de alimento. Então você tem que praticar. Se você quer ter uma vida de jejum, você tem que praticar o jejum da abstinência de alimento. Em um certo momento, um certo horário, você tem que se abster do alimento para que isso seja de uma forma espiritual. Amém, gente? Agora vamos orar. Quase dando horário. 3 segredos para ter êxito no jejuar. Vamos lá. Pode passar. Mateus capítulo 3, 16, 17 diz assim, ó: quando jejuardes, não vos mostreis contristados. É o primeiro segredo. Como hipócritas, porque eles desfiguram o seu rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Segundo segredo. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Quais são, pode passar, quais são os 3 segredos? Primeiro, não faça para parecer aos homens que você jejua. Senão a tua recompensa vai ser o elogio da pessoa. Dizer, olha, mas ele jejua. Pastor, mas então por que nós aqui na igreja, o nosso jejum se torna público? O de vocês talvez nem tanto. O que mais se torna público aqui é o meu jejum. E ele não é expressado de forma pública com o objetivo de angariar elogios e admiração da igreja. Não. É simplesmente por uma questão de respeito e educação às pessoas. Porque fazendo um jejum prolongado, se a igreja não for informada disso, a gente pode em algum momento enfrentar algum tipo de constrangimento com algumas pessoas por conta disso. Então é importante que a igreja saiba que nós estamos num período de consagração. Agora, fora isso, irmãos, a gente não fica falando para todo mundo que está jejuando. A Bíblia até orienta que você não deve fazer isso, né? Eu me lembro de uma época que eu trabalhava com caminhão e eu tinha um ajudante. E eu jejuava pancadão também. Não é só porque eu sou pastor hoje que eu jejuo assim, voto mais prolongado. Eu já na época tinha essa prática. E nós ganhávamos um vale para alimento, né, de almoço. E aí, quando chegava a hora da alimentação, eu não comia. E aí eu não podia falar para o meu ajudante, estou jejuando, ele não era crente, não ia entender, ia me chamar de doido. Então, quando chegava a hora de comer, ele dizia, tu não vai comer? Eu dizia, não, eu estou guardando meu ticket para fazer rancho no final de semana. E era o que eu fazia, no final de semana eu pegava os tickets, ia no mercado, fazia uma compra. Então ele, tudo bem. Às vezes me oferecia, não, mas come. Ele dizia, não, cara, cuidado, não vou querer, depois eu como em casa e tal. Então assim eu administrando, né? Com jeito, com sabedoria, né? Saindo na tangente, para não precisar falar para a pessoa que ele está jejuando, né? Então, isso é importante, porque eu conheci uma irmã, que um dia ela chegou na igreja assim, ó, se arrastando. Daí eu comentei, paz, irmã, como é que tá? Ah, estou bem, pastor, estou muito fraca. Ué, irmã, está doente? O que aconteceu? Não, é que eu estou jejuando. Depois eu fiquei sabendo que um dia ela desmaiou na fábrica, aí caiu em cima de umas caixas lá, daí o pessoal socorreu, o que aconteceu? Não, é que eu estou jejuando, daí eu fiquei muito fraca e desmaiei. Ela recebeu o quê? A recompensa dela recebeu lá, que as pessoas ficaram admiradas. Ai, mas ela jejua a ponto de desmaiar. Ela recebeu a recompensa dela no elogio e eu recebi a crítica, né? Mas que igreja é essa que você vai que obriga as pessoas a jejuar a ponto de desmaiar? Não, ela não sabia administrar a situação. Então, o primeiro segredo é esse, não fique falando para todo mundo que você jejua. Né? Está jejuando, está de bom tamanho, está bom. Segundo segredo, faça com alegria, não faça isso. Não fique com o rosto desfigurado, a Bíblia diz, vai lá, o rosto, fica animado. Fica legal, fica de boa, né? Não dá para deixar cair o semblante, ficar mal-humorado. Irmãos, tem momento que o jejum leva a pessoa a ficar mal-humorada.
Mas você lava o teu rosto e se anima. Jejuar para ficar arrumando confusão em casa, arrumando confusão no emprego, porque está mal-humorado, você não vai ser benção. Então tem que ser feito com alegria. E o terceiro segredo: unge a cabeça com óleo.